Amém. Mateus capítulo 16, a partir do verso 21 diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Você pode sentar. Inicialmente, esse nosso texto, ele vem precedido, depois daquela revelação que Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí depois dessa revelação, Jesus tipo assim, poxa, eles começaram a compreender, o Pai está agindo nessa hora aí. Não foi carne e sangue que revelou para Pedro, foi o Pai que está no céu, porque ninguém pode receber esse entendimento que Pedro declara se não houver uma revelação. Não, definitivamente, se alguém reconhece que Jesus Cristo é Filho de Deus, isso ele não descobriu na história, isto é revelação bíblica, revelação de Deus. Então, ele começa a dizer para os seus discípulos que convinha ir aonde? Jerusalém. Padecer muito de quem? Dos anciãos. E de quem mais? Dos principais dos sacerdotes. E de quem mais? Dos escribas. E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isso é um texto, embora não seja propriamente dito, penso eu, o nosso assunto, mas é um texto que me deixa comovido. A luta de Jesus não era contra o povo, a luta de Jesus era contra essa turma aqui, olha, anciãos, nós sabemos que os anciãos de Israel, né, os membros do Sinédrio, etc., os principais sacerdotes, os escribas, e não foi exatamente assim que aconteceu, não foram eles que se reuniram, prenderam Jesus, interrogaram, depois chegaram à conclusão, é réu de morte, vamos levá-lo a Pilatos. É uma coisa muito impressionante, porque Jesus não veio no meio dos judeus, com Israel, a nação de Israel, e a luta dele não foi contra as nações vizinhas, contra os árabes, contra, sei lá, qualquer um que quisesse acabar com o seu ministério, que tivesse vindo de fora. Não, os próprios, aqueles mesmos, como a Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. Isso é uma coisa impressionante. E você já aprendeu essa lição, meu irmão? Já aprendeu essa lição? Essa lição, uma vez aprendida, ela forja o nosso caráter, muito especificamente no que nós chamamos de fator psicológico. O conhecimento bíblico está aí para te fazer um obreiro. O tratado de Deus conosco não é através de músculos. Não que ele... Sansão é um exemplo. Davi foi outro exemplo. Enfim, o tempo das guerras, né? O tempo daquele tipo de guerra. Hoje a igreja continua na mesma guerra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja continua guerreando do mesmo jeitinho, como sempre. Desde o primeiro momento em que Deus quis separar um povo para levar esse povo para o céu, foi decretado guerra. A guerra existe desde Adão. Amém? A guerra existe desde Adão e vai existir até o final dos tempos. Só que de tempo em tempo existem as dispensações e hoje a nossa guerra não é a semelhança de Davi, não é a semelhança dos tempos dos impérios, não é a semelhança de Sansão. Não que Deus não possa dar a força que deu a Sansão e operar por um momento aquela mesma coisa que operou com Sansão. Não que ele não possa, não que ele não faça de forma alguma, não, nada disso. Mas nós vemos que a dispensação em si como um todo,
ela tem sofrido mudanças. Então veja, a luta que Jesus enfrenta contra os seus, a guerra que ele enfrenta, a batalha que ele enfrenta, e essas lições bíblicas nos dão ensinamentos profundos, em que esses ensinamentos atingem o nosso fator psicológico. A Escritura é o seu livro de psicologia. A Bíblia é o seu livro para saber se você vai adiante ou não, porque ninguém vai adiante por estar sentado no banco da igreja. Não, nós vamos adiante a cada momento que Deus coloca a sua planilha diante de nós e nos dá um roteiro para ser cumprido. É aí que vamos saber se vamos adiante ou não. Então chega a hora que Deus diz assim, é hora da lição, que nem no colégio. Você está no colégio, quando o professor, tem professor que mal começa o ano letivo, ele chega dentro da classe e ele diz assim, olha, vai anotando aí, prova dia tal. Ele já está marcando uma prova daí a 3 meses, daí a 2 meses, não tem prova de bimestre, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, não tem essas provas todas. Ou seja, você já entra para o colégio sabendo que vai ter que passar por uma e muitas provas. Irmão, a igreja é a mesma coisa. Quando a Bíblia é apresentada a você, nada mais é te dizendo assim, olha, está aí a Bíblia, te prepara porque você vai ter que passar por uma prova. Só que tem pessoas que não compreendem essa profunda, tremenda realidade. Nós estamos no mundo para ser provados. Quando nós nascemos, Deus disse assim, bem-vindo à luz, te prepara que você vai ser provado. Não é isso que a Bíblia diz? Que a porta do céu é estreita, o caminho é apertado, poucos passam por ela? Jesus não falou, no mundo tereis aflições, angústias, perseguições, tudo isso se traduz em provas. E a Escritura diz que Deus não nos deixa ser tentado além do que possamos resistir, mas nos deixa ser tentados, nos deixa ser provados. Jó não foi provado, Davi não foi provado, teve as suas conquistas, teve até derrotas em meio às suas provas. Salomão não foi provado? Foi, Deus lhe deu vitórias, lhe deu glória, Deus lhe deu muitas conquistas, Deus lhe deu paz, e ao invés dele levar adiante o reino de Deus, fez aliança com as nações vizinhas, não soube trabalhar com a paz que Deus lhe tinha dado. Deus lhe deu paz porque o pai dele tinha feito guerra e venceu todas as nações. E ele achou que dali para frente, sei lá, não ia ter mais guerra. Enfim, Salomão fracassou, segundo historiadores, acabou louco, permitindo até sacrifício de crianças dentro de Jerusalém. Tem que ser louco mesmo. Como que vai permitir uma situação dessa? Só louco, só maluco. E isso acontece biblicamente narrado no ministério no reinado de Salomão. A Bíblia mostra isso. Isto é horripilante. Então, provas é o que aparece diante de nós. E nós estamos prontos para essas provas? Estamos prontos para essas lutas? Estamos prontos para essa guerra? Deus não está trabalhando conosco, né? Deus não montou uma academia. Olha, vou montar uma academia com os melhores aparelhos, os melhores equipamentos de última geração. Quero todo mundo musculoso, quero todo mundo forte, porque vocês têm uma guerra aí pela frente. Eu vou revelar como é que se faz arma, como é que se faz fuzil, como é que se faz canhão, tanque de guerra. Eu vou trazer a tecnologia até vocês. Foi isso que Deus fez? Não. Mas se Ele quisesse, Ele não poderia fazer? Se poderia. Se Deus quisesse nos transformar num exército braçal, pessoas fortes, pessoas utilizando armas naturais, confeccionadas por mãos humanas, Ele poderia fazer. Ele tem como nos esconder, como nos ocultar. Se Ele quisesse nos proteger, como a Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele tem como fazer isso. Lembra do exército assírio que rodeou Jerusalém, e Deus falou assim, eles não vão lançar nenhuma flecha aqui. Lançaram flecha? Não. Saiu um anjo e matou 185.000 guerreiros dos assírios. Deus não poderia fazer a mesma coisa se Ele quisesse? Poderia ou morreu? Está morto Deus?
Não, só que hoje o projeto de Deus é diferente. O projeto de Deus é diferente, as dispensações mudam. E Deus, enquanto no tempo de Josué, Josué olhou, és tu dos nossos inimigos? Ele viu um guerreiro de espada na mão, todo vestido de couraça, todo armado. Josué sacou da espada, és tu dos nossos inimigos? E ele falou assim, não, mas venho antes como príncipe dos exércitos celestiais. E veio dar a Josué uma estratégia de guerra, para matar, para exterminar. E agora passam-se alguns bons anos, algumas boas centenas de anos, e aquele que veio como príncipe dos exércitos celestiais, agora vem como cordeiro mudo levado ao matadouro. Imagina! Que coisa! Que coisa, diria eu, absurda! Mas são os projetos de Deus que são sempre tremendos, gloriosos, maravilhosos. E em cada tempo ele tem a sua maneira de tratar. O príncipe dos exércitos celestiais, o Senhor da glória que fez cair as muralhas de Jericó, agora deixa os homens pegarem nele, arrancar seu cabelo, lhe botar uma coroa de espinho e vai como uma ovelha muda ao matadouro. Deixa crucificá-lo. Mas a Escritura diz, quem conheceu a mente do nosso Senhor? E tem mais, hein? Ele fez isso com seu próprio Filho, dando em resgate para nos redimir dos nossos pecados. Quem poderia supor tal coisa? Isso é escândalo para muitas pessoas quando ouvem isso. Que Deus deu seu Filho para morrer por meus pecados? Não, essa história aí é estranha demais, não dá para eu crer num negócio desse, não. Mas nós, como diz a Escritura, a mensagem da cruz é uma loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. As lições bíblicas, irmãos, nos vão forjando caráter psicológico. Deus não nos deu a direção para montar uma academia. Se der essa direção, vai ser só para nos manter em forma, não para ser guerreiros braçais. Deus não chamou ninguém aqui para aprender a arremessar com arco e flecha, nem para dar tiro. Esse chamado aqui não existe. O que Ele quer que nós arremessemos são as suas palavras, que penetram a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Isso é o que Ele quer que nós arremessemos. Amém? Não que você não vai se irar, a Bíblia te dá a liberdade de se irar, dá. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas irar, você pode se irar. Ora, você não é um ser humano, não tem sangue correndo nas veias. Bom, detalhe então aqui, irmão, o que nós queremos ver? O Senhor Jesus determinado. O Senhor Jesus dizendo para Pedro, olha, eu vou a Jerusalém, porque os escribas vão acabar comigo. Os anciãos vão me detonar. Os principais sacerdotes, aquelas vestes de santidade que eles usam, é tudo fachada, eles são assassinos. Né? Jesus já tinha dito, o bastante por pai é o diabo, eles são assassinos. Eu vou lá. Quando Pedro vê aquela situação, não, Senhor, tem misericórdia, que negócio é esse? Não vai te acontecer nada disso. Para trás de mim, Satanás. Serve de mim pedra de escândalo? Tu só compreende as coisas desse mundo, não compreende as coisas de Deus, não? Para trás de mim! Aí, no capítulo 17, no verso 22, diz, ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Veja bem, olha a determinação de Jesus. Chegou a hora, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Imagina você dizendo assim, que legal, né? Imagina Jesus, que legal, chegou a hora de eu mostrar para os meus discípulos o meu grande poder, eles vão se transformar em brasas vivas, porque chegou a hora de eu ser morto, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia, porque o Pai já me deu esse mandamento, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la.
Quer dizer, Jesus está convicto. Jesus está psicologicamente preparado para uma obra. E eu pergunto, está mesmo? Ele diz, para esta hora eu vim ao mundo. Como é que é, Pedro? Não vou a Jerusalém, não? Para trás de mim, diabo, sai do meu caminho. Eu vou sim, eu vou morrer lá em Jerusalém. Essa é a obra do Pai. Aqui ele, chegou a hora. Os discípulos ficaram tristes porque viram que ele estava determinado. Ele ia a Jerusalém, ia morrer. Já estavam tentando caçar Jesus há muito tempo. Dessa vez Jesus vai mesmo, está determinado, ninguém consegue segurá-lo. Os discípulos só resta se entristecer. Porque não queriam que Jesus fosse morto, que Jesus saísse do cenário. Mal sabiam eles que Jesus não ia sair do cenário. E Jesus está dizendo assim, eu estou determinado. E quantas vezes nós achamos que estamos prontos para algumas obras, que nem Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. E achou que estava pronto, mas quando Pedro está lá, rodeando daqui, rodeando dali, foi negando, até o galo cantar. Porque, irmãos, para a obra de Deus nós temos que estar preparados, não fisicamente, não emocionalmente. Não é só o emocional, não, o emocional oscila demais. Um dia está lá em cima, outro dia está cá embaixo. Razão e lógica vem de um fator psicológico que é moldado dentro da sua mente. E para que esse psicológico seja reforçado realmente, Deus precisa trabalhar, te dar experiências. E tem cristãos que não buscam a experiência, que não lutam pelas experiências, não lutam para serem confrontados, não lutam para se acharem no meio das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais, no meio dos anjos, sentindo coisas sobrenaturais, tendo sonhos, tendo visões, tendo coisas tremendas, e eles acabam que não são forjados nunca no seu fator psicológico. Pedro achou que estava pronto, e quantos de nós não devem se achar pronto por aí ao longo da história? Quantas vezes, uma vez eu conheci um rapaz que dizia assim, essas pessoas não entendem que nós estamos prontos a morrer por Jesus Cristo. É mesmo? Tem certeza? Quer o telefone dele para você perguntar em qual igreja ele está? E ele te dizia aquela velha e baboseira história, não, eu estou desviado da igreja, mas de Deus não. Pessoa que pregava, pessoa que orava, parecia que o céu tinha vindo abaixo, tocava na frente da igreja, estou disposto a morrer por Cristo. Nós precisamos de experiências que realmente venham tratar o nosso caráter de tal maneira que essa declaração seja confirmada. Irmão, não basta você sentar aí no banco da igreja, não basta isso. A tua principal igreja acontece lá na intimidade do teu quarto. A tua principal igreja é quando os céus se abrem lá na intimidade do teu quarto. É você e Deus, ouvindo Deus, sentindo o sobrenatural, que muitas vezes te dá até medo. Por que te dá medo? Porque deu medo para mim, dá para você também. Quantas vezes eu clamando, orando, sentia a coisa passear e eu ficava com medo. Medo de quê? Os anjos que estavam passeando. Os anjos, eram os anjos. Mas o meu psicológico não estava pronto para o sobrenatural ainda. E às vezes a gente não está pronto para ver um anjo que vem para nos servir e acha que estamos prontos para dar a vida por Jesus Cristo. Nessa noite você tem que sair daqui com a consciência da oração. Ou você passa a ser uma pessoa de oração, ou você não será nada, meu irmão. Daqui a 5, 6, 7 anos, ninguém vai te achar nos atos do Senhor, você vai dizer que se cansou da igreja. Sabe por quê? Porque Deus se cansou de você. Tem que ser guerreiro, não é guerreiro no músculo, é guerreiro no psicológico. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem que se determinar a caminhar com Cristo. Jesus aqui está determinado, não está? Ah, está, né? Mas e depois lá na frente, no Getsemane? Que Jesus começa a mendigar companhia. Não dorme não, fica comigo. Eu vou... Pedro, para trás de mim, Satanás, agora está chegando em Pedro. Pedro, não dorme não. Pedro não podia dizer assim, Senhor, tu não estava tão determinado, eu não era o diabo?
A Escritura diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus Cristo, como homem, passou pelas mesmas aflições que qualquer um de nós passa. O homem determinado, Pai, glorifica-me junto a Ti com aquela glória que eu tinha antes que o mundo viesse a existir. Pai, eu lhes dei a Tua palavra, o mundo os odiou. Pai, eu lhes dei a conhecer a Tua obra, está tudo consumado e mas para esta hora eu vim ao mundo. E quando chegou a hora, lá no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, em Lucas vai mostrar que ele está em tanta angústia, tanta aflição, que chega a soar gotas de sangue. Estamos prontos para a obra? Jesus está determinado. Pedro, para trás de mim, Satanás, tu está me causando escândalo. Tu não sabe que essa é a missão do Pai? Tu não entende as coisas espirituais, não? E quantas vezes nós não damos bronca nos outros? Para trás de mim, Satanás. Eu sou bom, eu sou o Tarzan, eu sou o forte espiritual. Eu sou o Tarzan espiritual. Às vezes não sabe que o que ele pensa ser Tarzan não passa de uma chita. Irmão, Jesus, nós estamos falando de Jesus, o exemplo. Jesus é exemplo em tudo. Jesus é exemplo em tudo. Lá na cruz, o que Jesus disse? Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer isso? Deus meu, por que me desamparaste? Ué, não estava lá na cruz justamente cumprindo o propósito do Pai? Não era lá que ele tinha que chegar? O tempo todo, é para isso que eu vim para ser entregue nas mãos dos homens e ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Ora, como que então lá na cruz ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Se ali ele está exatamente no centro da vontade de Deus. Que confusão se deu aí na mente de Jesus? Ele não disse, Deus meu, por que me desamparaste? E eu pergunto, Deus o desamparou? Não, nós sabemos que a simbologia, os pecados da humanidade sobre ele, Deus lhe retirou a graça. Mas ele tinha que saber que essa graça iria voltar, porque também estava profetizado e de Escritura Jesus conhece. Não deixará a minha alma inocente no Hades. Porque ele estava em inocência. Ele não está ali pagando pelos pecados dele, estava ali pagando pelo meu e pelo seu. Então ele não merece condenação e a justiça de Deus não ia deixar. Mas na hora da verdade, Eli, lama sabachthani. Estamos prontos para a grande obra que Deus tem? Às vezes, irmãos, eu fico olhando as pessoas todas afoitas, né? Fui consagrado a pastor, digo, coitado, nem como ovelha muda ao matador, esse aí não vai, isso aí vai direto para o abate. Ah, eu sou missionário. Missionário de quem? Quem te chamou como missionário? Eu vou pregar em tal lugar, tá, quem te enviou? Que Deus de confusão que está acontecendo na cabeça de tanta gente. Fui consagrado a diácono, por quem? Se Jesus não consagrou, quem consagrou? Fui levantado a pastor. Você já ouviu essa expressão aí já, né? Fui levantado a pastor e eu fico dizendo, tadinho. E às vezes uns dizem assim, pastor, você foi consagrado por qual ministério? Eu digo, pelo meu mesmo. Não, eu sei, mas quem te consagrou? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Sabe quem me consagrou, irmão? Vou te explicar quem me consagrou. Sabe como? Eu fui consagrado, irmão, quando a minha expectativa era que no dia seguinte eu fosse passar fome e não tinha o que comer. Aí Jesus derramou uma gota de azeite ali. Eu fui consagrado quando as contas chegavam, as receitas médicas, e você tem um filho lá em cima da cama, precisando de 4, 5 remédios, e você não tem um centavo no bolso, e você olha e diz assim, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Ali eu fui consagrado. Meu fator psicológico só tinha um jeito, ou eu confio no invisível, ou eu estou perdido, ou eu renuncio tudo.
Aí o psicológico vai sendo forjado na batalha, no calor da batalha, na guerra. Vem uma experiência e você vai para a batalha, você procura um emprego. Daqui a pouco você diz para Deus, como eu dizia: Deus, está se cumprindo sobre a minha vida a palavra que diz: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. E eu, com o suor do meu rosto ali, o rosto pingando, no final da semana, do mês, o salário que eu recebia só dava para comprar o pão. E eu dizia: eu sei que eu creio num Deus vivo. E quantas vezes a minha oração era: Deus, tu podes, muda a minha história. Deus, muda a minha história. Deus, muda a minha história. Eu estou andando na rua, vem um profeta. Eu subo um monte, vem um profeta. Eu entrava numa igreja, vinha outro profeta e dizia assim: olha, homem, fica firme, a obra é grande na tua vida. Isso vai forjando o teu fator psicológico. Chega na hora em que todo mundo diz: não tem jeito, vai morrer. Vem Jesus Cristo e diz assim: tem jeito sim, eu dou a vida. E você vai com essas experiências galopando, caminhando, e de repente todo mundo que estava do teu lado tem que olhar lá para frente. Lá está você, porque teve experiências com Deus. Irmãos, expulsa o comodismo. Você precisa de experiência com Deus vivo. Você precisa dobrar os joelhos e ouvir a voz do sobrenatural. Quando estávamos lá dentro do presídio, eu dizia para Deus assim: Deus, eu sei que tu és vivo, eu já ouvi a tua voz. Experiências, e o fator psicológico vai sendo forjado, e tem muita gente que pensa que tem chamado para a obra, tem muita gente que pensa que vai assumir, pode até ser, meu irmão, mas dê tempo ao tempo, porque a hora de Deus é de Deus, não é a nossa. Jesus está lá, Pedro para trás de mim, diz assim: vão matar o Filho do Homem, ao terceiro dia ele vai ressuscitar, mas daqui a pouco vai lá, em Mateus, no capítulo 26, no verso 36, aí chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer, a angustiar-se muito. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ora, para Pedro ele não disse: para trás de mim, Satanás, tu não entende das coisas de Deus não, só das dos homens? Agora está achando: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não esqueça, irmão, não esqueça um dos grandes segredos do Evangelho, que muita gente esquece e não vai adiante. Vou repetir: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E até nas fraquezas, entre aspas, do Senhor Jesus, nós temos a lição. Ele foi com tudo que tinha direito, mesmo com as fraquezas e com medo. Orou lá não sei quantas vezes: pai, passa de mim esse cálice. Mas ouviu a voz de Deus, ficou firme no projeto inicial e triunfou. E ao terceiro dia, com poder e glória, ressuscitou e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Depois lá e mais adiante ele diz: assim como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. E todo que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Vencer, lutar, guerrear. Mas como? No braço? Não, não é no braço. Você precisa de experiências para que o seu fator psicológico seja determinado. Irmão, no tempo da minha caminhada, quando eu comecei caminhando, eu fui parar no meio de um monte de jovens que eram meus alunos, professores, outros que hoje eu sei que não sabiam absolutamente nada, mas só porque achavam que a antiguidade era posto. Tinham um tempinho de igreja, pensavam que podiam me dar aula, enfim, eu parei no meio de um monte de jovens. Hoje eles estão todos por aí, trabalhando dignamente, sim. Um vende o seu cachorro quente, isso é um trabalho digno. E o outro está lá trabalhando dentro do seu banco, do seu Bradesco. O outro está como um taxista, tudo isso é trabalho honroso. Mas se eles tivessem tido mais experiência, eles seriam sacerdotes do Deus vivo.
Nós precisamos de experiências, porque a Escritura diz que os tiradores de água, os trabalhadores braçais, serão aqueles que não fazem parte do reino sacerdotal. Nós fazemos. Há um chamado glorioso para as nossas vidas, e aproveite de ouvir essas verdades que você não ouve em todos os lugares, mas nem todos nós alcançamos esse chamado, irmão, porque nós não conseguimos vencer-nos a nós mesmos. Aqui, qual o problema? Jesus está pronto, determinado. Aí agora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aí no verso 40, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Ou seja, Pedro, acorda aí, ora comigo, Pedro. Eu estou angustiado. Aí Pedro não podia ter dito: Senhor, mas tu estava tão determinado. Tu até me deu um chega para lá, dizendo para trás de mim, Satanás. Meu irmão, não estamos falando de qualquer um. Estamos pegando como exemplo aquele que pode servir de exemplo. Não estamos falando de qualquer um. Ou seja, pode ser que nós pensamos estar pronto para algumas obras que na verdade não estamos. Jesus entra numa agonia. Esse episódio, quando Lucas vai narrar, diz que ele, seu estado de aflição era tanta que pelo seu corpo corria gotas de sangue que chegavam até o chão. Um estado profundo de angústia, de aflição, de agonia. Aí ele diz, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo isso para Pedro ou para ele mesmo? Hein, meu irmão? Para quem Jesus está dizendo isso? Para Pedro ou para ele mesmo? Até hoje nós dizíamos que era porque Pedro estava dormindo. Só por isso? Dormir é pecado? Quando a Escritura mesmo diz que os olhos dele estavam carregados, estavam esgotados. Aí vigia, o Espírito está pronto. O Espírito de Jesus estava pronto. Mas a carne, ele sentiu que a coisa ia ser bem séria. Bom, indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. E voltou, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar, pela qual vez? Pela terceira vez, dizendo que as mesmas palavras. Então Jesus está num desespero, Jesus está numa agonia, Jesus está em aflição. Então, para concluirmos a leitura, diz: então chegou junto de seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus foi até o fim, mas passou por aflições. Jesus venceu, mas passou por lutas. Nós temos, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já disse isso profeticamente, antes dele ser crucificado. Em João 16:33, ele já está declarando isso: tende bom ânimo, tereis aflições, mas eu venci o mundo, porque ele sabia que ele ia vencer, ele estava determinado a vencer. Mas na hora, vamos assim dizer, na hora da verdade, no momento, na hora H dos fatos, a angústia e a aflição se apoderou de Jesus. E o que eu quero traduzir para os nossos dias? O fato de se nós estamos realmente preparados psicologicamente, porque fortes no ânimo, na emoção, pode parecer que nós somos de sobra.
Alguns podem até confiar no próprio corpo, sei lá, na sua própria musculatura, estrutura física. Isso aí está totalmente descartado na questão do evangelho, mas quem sabe o que se passa pela cabeça das pessoas. Mas uma coisa eu sei que é real, é o fator psicológico. Irmão, antes de eu começar a pregar o evangelho, todos os dias eu tinha o mesmo sonho, praticamente o mesmo sonho. Eu me via na frente de uma multidão, como se fosse em pleno meio da rua, e eu para pregar para aquela multidão. Mas como que eu ia pregar para aquela multidão? Não tinha a mínima condição. De repente, uma força interior vinha e me dominava, e eu pregava para aquela multidão de uma maneira que ninguém nunca eu havia visto pregar em toda a história do evangelho. E eu pregava. E quando eu acordava, aquilo que havia acontecido no sonho, aquele mover espiritual, eu acordava e ele se apresentava à minha frente. Era uma realidade. Eu sentia as mesmas coisas. Depois de acordar, eu sentia as mesmas coisas que havia sentido no sonho. O envolvimento com o sobrenatural. Era uma experiência, uma maneira que Deus estava preparando o meu psicológico. Tempos depois de tantos sonhos, eu estive pregando na Central do Brasil, dentro de trens, dentro de ônibus, pregando na Praça Sans Pena. Eu preguei em tudo que foi canto desse Rio de Janeiro, tanto em praças, em ruas, quanto igrejas, estação de trem, preguei. E quando eu estava pregando, naquele momento que eu estava pregando, no meio da rua, o que eu estava sentindo era exatamente a mesma coisa que eu havia sentido em dezenas de sonhos que prepararam o meu psicológico para encarar uma multidão e pregar ousadamente, sem poupar palavras. Experiências. Não despreze os seus sonhos. Ore sobre eles. Veja o que Deus quer te dizer. Veja o que Deus quer te ensinar. Visões. Depois de contemplar anjos, depois de enxergar coisas sobrenaturais, nós começamos a saber que Deus é real. Enquanto nós, eu me converti, eu aceitei Jesus, essa pregação aí foi tremenda, tal, ainda não estamos prontos para a obra. A conversão real, a predisposição de dar a vida por Cristo, irmão, é quando nós passamos a ter experiências pessoais com Deus. Quando nós podemos dizer assim, eu vi isso, eu senti aquilo, eu ouvi isso, tudo isso do sobrenatural, é isso que nos prepara para a obra. Uma vez alguém me questionou, vem cá, você prega contra todo mundo, você se acha o único certo? Eu falei, sim, eu me acho o único certo. Mas que prova você tem para dizer isso? Eu digo, eu já ouvi a voz de Deus, você já? Não, eu não, então não venha discutir comigo, eu tenho mais o que fazer. Amém, meu irmão? E outros, não, mas você prega contra as igrejas, depende do que é a igreja para você e do que é a igreja para mim. Mas todo mundo usa a Bíblia, eu falei, tem até o diabo usou a Bíblia para Jesus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, o diabo não usou a Bíblia para Jesus? Eu disse, a diferença de usar a Bíblia e saber o que ela diz é muito distante, é muito longa uma da outra. Usar a Bíblia, os padres estão usando a Bíblia, espíritas estão usando a Bíblia. Todo mundo usa a Bíblia, mas conhecer e viver isso aqui, a realidade, é muito diferente. Irmão, você precisa de experiências. Você precisa de muita experiência. Porque você precisa de uma obra completa. A semelhança de Jesus que teve diante de escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei, calou todo mundo, assim somos nós. A semelhança de José, que passou pelas experiências da cadeia do Egito, assim Deus quer tratar conosco. A semelhança da cova dos leões com Daniel, a fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Imagina, depois de todas essas experiências, imagina José, depois de tantos anos naquele lugar, José
sabe que Faraó teve um sonho, Deus não deixa ninguém interpretar, Deus não deixa ninguém iludir Faraó. Faraó está ali agoniado debaixo do mover do Espírito Santo, agoniando ele, até que alguém é obrigado a chegar e dizer assim: olha, há tantos anos atrás teve lá um padeiro e um copeiro que tiveram sonhos. E esse hebreu escravo aí, ele interpretou que tu ia soltar um e ia matar o outro. Assim aconteceu. Aí, ó, esse que está aí diante de ti foi a interpretação do sonho de José, lá tantos anos lá na cadeia. Aí Faraó não resiste: chama esse camarada aqui. Você pode interpretar o sonho? Não. A interpretação vem de Deus. E o teu sonho é isso. José, depois de tudo isso, com essa experiência de ver como Deus, apenas com um sonho, o transforma em governador de toda a terra do Egito, podendo determinar quem morre, podendo determinar quem vida, porque Faraó disse assim: está aqui o meu anel, somente no trono eu sou superior a você, do contrário todos os meus exércitos são teus. Imagina, com apenas um sonho, depois dessa experiência, quem é José? Você quer uma experiência, irmão? Você tem que ter uma experiência. Você tem que chegar em casa hoje e não dormir, não dar sono aos teus olhos, dobrar os joelhos e dizer: Deus, me dá experiência, me deixa ver o sobrenatural. É isso que vai te levar adiante. É isso, meu irmão, que vai te levar adiante. Desde que fundamos o ministério aqui, hoje, se for procurar aí na igreja, deve ter uma ou duas pessoas. Estamos há 11 anos com o ministério nesse lugar. Deve ter uma ou duas pessoas que ainda está aí desde o comecinho da obra. O resto tudo já foi-se. Sabe por quê? Porque ignoravam quando dizia: irmão, busque a face de Deus. Não tem mais o que fazer, eu não tenho tempo para orar. Quem não tem tempo para orar não tem tempo para Deus. Quem não tem tempo para ler a Bíblia não tem tempo para Deus. Nós temos muitas coisas a enfrentar pela frente e nós temos que estar preparados. Jesus estava preparado ou não estava? Ora, como eu vou dizer que não? Eu imagino que sim. Mesmo considerando o verbo se fez carne, Jesus está preparado para aquela obra. Porque Deus não nos deixa ser tentados, além do que possamos resistir. Mas ele foi sacudido ou não foi? Ele passou por angústias, agonias, soou gotas de sangue ou não soou? E nós, se brincarmos com a nossa vida espiritual, lembra do colégio que eu falei que a hora da prova chega? A hora da prova vai chegar também para cada um de nós, irmão. Nós temos que estar prontos, né? Hoje mesmo teve polícia aí na porta, você sabia? Sabia que hoje mesmo teve polícia aí na porta? E eu saio, bato papo com os policiais de igual para igual. Porque aqui dentro da minha cabeça, maior é o meu Deus. E todo mundo que vem bater nessa porta, conhece aquele provérbio que diz: o feitiço vira contra o feiticeiro? Ah, se vira. Tem que sair calados e seguir seu caminho. Porque aqui quem manda é Jesus Cristo. Mas não porque eu não tenho experiência com Ele, ao contrário, porque eu sei quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então não adianta, pode latir, pode trazer polícia, não interessa, estamos prontos para a obra. Irmão, se eu tivesse que glorificar a Jesus Cristo hoje por algo que Ele fez na minha vida, eu diria: Senhor, aquela prisão foi o maior prêmio que o Senhor me deu na face dessa terra. Meu Deus, irmãos, eu fui mudado em um novo homem. Como o meu caráter, como a minha essência mudou depois daqueles 18 dias de cadeia, em que eu olhava para aquelas grades e dizia assim: eu sei que a hora que tu disser abre, vai abrir. Abre, vai abrir. E o irmão Afonso começou a ter vários sonhos lá dentro da cadeia. Eu comecei a entender. E um dia eu falei assim, ele teve um sonho, eu falei assim: se aproxima a hora de nós sairmos daqui. E chegou uma hora que eu falei assim: opa, não... dentro de no máximo uns 3 dias estamos saindo daqui. Assim foi, chegou a hora. Então, tudo muito simples, tudo muito fácil. Agora, as marcas, na verdade eu deveria ir até a 6ª DP e agradecer, dar um presente para aquele delegado macumbeiro, Henrique Pessoa, lá da 6ª DP. Eu tinha que presenteá-lo, porque
Porque o que ele fez na minha vida, o instrumento que ele foi de Jesus para fazer o que fez na minha vida, eu tinha que agradecê-lo imensamente. Eu não sou mais o mesmo homem. Se antes eu encarava um leão e um urso, agora pode aparecer qualquer filisteu armado. Agora, com essa experiência, eu digo mais do que nunca, eu sei mesmo em quem tenho crido. Aqui, irmão, na cuca, na cabeça, fator psicológico, nós temos que ser forjados aqui. Deus tem que trabalhar aqui dentro, mas para Deus trabalhar aqui dentro da nossa mente, existe uma fórmula. Olhos fitos na Escritura e joelho dobrado diante do altar. Esta é a fórmula para Deus ir trabalhando aqui dentro. Para quando alguém olhar para você e disser assim, vai morrer, tu sorris assim, ainda não é chegada a minha hora. Está plenamente convicto de que não inventaram a arma, a bala, capaz de interromper o teu chamado, o teu ministério. Eu estava vendo na notícia esses dias aí, um pastor não sei aonde, que problema com a igreja, semelhante ao que nós temos por aqui, né? Nós somos rodeados de católicos e satanistas, então tem gente que se incomoda com tudo. Imagina um som desse aqui, que eu quase não estou me ouvindo, de repente tem gente aí que está incomodado na vizinhança. Eu estou nem aí, estou me lixando para eles. Estou me lixando, porque se você fosse calar para todos os caprichos das pessoas, chega no dia do frafru, sai e vira uma zorra total. Ninguém diz nada. Chega na sexta-feira do funk, ninguém diz nada. Chega nos dias do sambódromo, ninguém dorme, mas ninguém diz nada, ninguém reclama na prefeitura, ninguém diz nada. Aí quando a igreja tem um sonzinho desse aqui, está todo mundo incomodado. Incomodado que se mude. Também paga o imposto, e altos. Então deu um caso aí de um pastor aí que, um cidadão lá, covardemente, foi pelas costas dele e deu 2 tiros na cabeça dele. Quem viu essa reportagem aí? Viu, né? Pois é. Entende, irmão? Então, você precisa de experiências. Se isso tiver que acontecer com você, só vai acontecer depois de Jesus Cristo te disser assim, olha, declara aí, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enquanto ele não te mandar declarar isso, meu irmão, eu desafio as armas, as cadeias, as algemas e o que vier pela frente. Simplesmente ainda não é chegada a minha hora e acabou a história. Mas tem que ser trabalhado aqui dentro. Irmão, transforme o seu quarto num altar de Deus. Transforme o seu quarto numa igreja. Tem gente que já abandonou as suas orações. Antes orava 3, 4 vezes por dia. Agora, meu irmão, já não ora mais nenhuma. Mas em compensação, está trabalhando dobrado, triplicado. Está ganhando muito dinheiro e está perdendo muito do espiritual. Os projetos de Deus estão ficando para trás. Reveja os teus conceitos. Você tem que trabalhar, mas o espiritual não pode diminuir a caminhada. Não pode. Não pode de jeito nenhum. Não pode. Ah, mas se eu tenho que diminuir o meu espiritual, senão eu vou acabar passando fome. Faça um teste. Porque a Escritura diz, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A Escritura diz, digno é o obreiro do seu salário. Você conhece Deus? Ele já te decepcionou alguma vez? Então não decepcione Ele. O nosso espiritual tem que crescer. A nossa vida é de fé em fé e de glória em glória. Então, meu irmão, Jesus é o nosso exemplo, passou por angústias, passou por aflições, passou por guerras, batalhas, de tudo que foi jeito. Jesus não passou por uma guerra psicológica? Passou. Pai, olha, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Isso é uma guerra psicológica. Jesus está diante de um exército ali? Não. Ele não poderia simplesmente dizer assim, não vou a Jerusalém. Ele não poderia? Ué, isso é psicológico. Ele poderia dizer assim, não, peraí, se eu for a Jerusalém, não vou a Jerusalém não, eu vou pregar vou atravessar as fronteiras, vou pregar na Etiópia,
vou pregar lá para os samaritanos. Nenhum judeu vai atrás de mim lá no meio dos samaritanos. Os samaritanos me receberam tão bem. Os samaritanos não queriam nem que eu viesse embora. Depois de 2 dias, os samaritanos me abraçaram, disseram: fica conosco, não vai embora, fica aqui. Eu vou voltar para os samaritanos, não vou a Jerusalém não. Para que eu vou a Jerusalém ser crucificado? Mas não, ele, apesar da luta, da angústia, apesar de tudo, apesar do momento de luta, guerra, vou até dizer um momento de fraqueza, eu vou dizer isso, um momento de fraqueza, porque ele diz: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Um momento de fraqueza, todavia ele mostra que psicologicamente ele ainda é forte. Ele diz: eu sei que tudo te é possível, tu pode passar de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Lembra daquela expressão que diz: da fraqueza tirou forças? Faça isso, irmão. Da sua fraqueza, tire força. Você já conhece Deus o suficiente? Se você não tem experiência com Deus o suficiente, você vai negá-lo lá na frente, porque a batalha é muito grande, a guerra é muito renhida. É você contra todo o povo da terra, você contra os principais sacerdotes, você contra os políticos, é você contra tudo e contra todos. Tem pessoas que estão querendo se achegar para o ministério simplesmente porque me vê rasgando com os políticos. Eu sou o contrário do curso desse mundo. Todo mundo quer um político para repousar, todo mundo quer um político para bater a mão no ombro, todo mundo quer usar um político de bengala, todo mundo quer usar o nome de um político. Aqui nós usamos só o nome de Jesus Cristo, de mais nada. Tem gente que está querendo se achegar ao ministério só por causa disso. Tem gente que está pedindo a conta para contribuir conosco porque viu que nós temos uma postura definida, nós não mudamos. Eu prego da mesma maneira desde que fundei Geração Jesus Cristo, desde que Jesus me mandou fundar a Geração Jesus Cristo. Eu não mudo o meu caráter, eu não preciso de homens, eu preciso de Cristo. Mas para chegar aqui e pregar o que eu preguei, meu irmão, Jesus Cristo entrou muito nessa minha mente e eu permiti ele entrar. Como que eu permiti? Parando na frente dele em oração e deixando ele falar o que ele tinha para falar, me ensinando a ouvir a voz dele, que muitas vezes eu ouvia alguma coisa e eu dizia assim: Senhor, essa é a tua voz? Isso que eu estou ouvindo é a tua voz? E ele foi me ensinando até eu discernir que realmente era a voz dele. Agora, irmão, tem estrada. Tem estrada. Às vezes eu vejo a pessoa chegar com 1 ano, 2 anos, 3 anos de igreja. Deus falou comigo. Como? Não, eu ouvi Deus. Tá bom. Quem sou eu para dizer que não? Mas uma coisa eu garanto: na minha vida teve estrada até aprender a discernir a voz de Deus. Mas cada um tem a sua caminhada, né? Agora eu também não sou obrigado a crer. Então, meu irmão, Jesus está dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quem foi Daniel antes da cova dos leões? E quem foi Daniel depois? Quem foi Sadraque, Mesaque e Abednego antes da fornalha? Depois da fornalha. Quem foi o apóstolo Pedro antes de ser preso 2 vezes? E depois de ser solto de uma forma sobrenatural, contemplando anjos 2 vezes. As 2 vezes que foi preso, as 2 vezes o anjo do Senhor foi lá e o libertou. Quem era Pedro? Então, meu irmão, para que você não seja parado amanhã, você precisa de experiências hoje, experiências que possam forjar o teu fator psicológico de tal maneira que você possa realmente declarar: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.